Alô? Alô? Nossa, tem um povo que fica ligando e não fala nada. Sabe o que eu tenho para te dizer hoje? Não vai dar para fazer a sua empresa ganhar dinheiro de verdade se para conseguir organizar tudo você tem que fazer um baita de um sacrifício. Faz parte da jornada ficar todo bagunçado, ter estresse, ficar cansado, sonolento e até mentalmente comprometido, até que você aprenda que uma empresa não comece no registro do CNPJ, mas começa, na verdade, aqui na sua mente. Uma empresa não se desdobra do plano, ela é um desdobramento do seu comportamento. E antes de você empenhar toda a sua energia para descobrir quem é o cliente, descobrir um produto, conhecer fornecedores, etc., primeiro você precisa se conhecer. Sem isso, com certeza você vai cansar antes de chegar lá. Eu sei disso porque eu paguei esse preço e agora você vai economizar muita energia porque eu vou compartilhar aqui de graça com você quais foram os comportamentos que eu transformei em hábitos e que mudaram a minha vida. Basta assistir até o fim. Eu sou o Roberto Machado, especialista em organização empresarial e o criador aqui do Empresa Pro. E assim como todo jovem empreendedor, eu também queria, no começo, resolver tudo na base da tentativa e erro e da força bruta. Essa é a vantagem de ser jovem, né? E de fato, eu consegui tudo o que eu queria, até que eu comecei a cansar. No começo, emendar 2 noites sem dormir era a fichinha. No começo, descarregar carga de produtos no braço era teta. Consumir 1 petabyte de informação numa golada só para aprender tudo que tinha que fazer dentro da regra era fácil. Mas depois de alguns anos, vem a fatura. Teve uma época que era tanta coisa para resolver na base da força bruta que eu fiquei com o telefone assim tocando no meu ouvido direto, a ponto de eu não conseguir mais diferenciar o que era o telefone da minha cabeça ou o que era o telefone de verdade. Graças a Deus esse telefone parou de tocar antes de eu ficar maluco. A questão é que se você não cultivar certos hábitos simples na sua vida, eu te garanto que vai ter burnout, crise de raiva, crise de choro, crise de ansiedade e vai acabar virando um zumbi cansado que nem dorme nem acorda completamente. Eu não queria falar não, mas outras doenças muito mais graves também podem começar com maus hábitos, como queda de cabelo, hipertensão, diabetes e até coisas piores. Então vamos lá, o primeiro hábito que mudou a minha vida foi o de me fazer suar de pingar pelo menos uma vez por dia, não importa como. Antes eu tinha uma regrinha que exercício era só na academia, mas com o tempo eu vi que se eu retirasse as dificuldades do caminho, eu cumpria os meus exercícios mais como um ritual. Facilitar um hábito é abrir o caminho até ele. Então eu tenho um peso em casa, uma barra de flexão na porta e pronto. O restante é coisa simples, é pular corda, flexão de braço, abdominal, agachamento. E de vez em quando eu corro alguns quilômetros aqui no parque, ou quando eu estou de saco cheio eu dou só umas voltas no quarteirão. Se eu estou sem academia, então eu troco o elevador pela escada, vou na padaria e no supermercado a pé, porque o que importa é suar de pingar. Assim eu também divido os exercícios em tempos menores sem precisar fazer toda uma volta para ir na academia como uma única opção. Eu me acostumei, por exemplo, a levantar peso enquanto leio e escuto música nos meus intervalos, porque a minha meta é com as repetições na semana e não com o tempo. Se eu cumprir o número certo de repetições, então não importa se eu fiz picado ou tudo junto. Eu não sei se você percebeu, mas o que eu descrevi foram 2 hábitos. Tem mais um além dos exercícios que eu pratico junto e que eu vou falar para você mais daqui a pouquinho. Eu coloquei o exercício físico como primeiro hábito porque ele é o catalisador dos outros. Ele me faz ficar bem acordado, dilui os hormônios de estresse durante o dia, acelera o raciocínio, clareia os pensamentos e me faz tomar sol. Se você está com pressa e precisa resolver um problema difícil aí na sua cabeça, então vai lá, dá umas voltas no quarteirão. Na segunda volta a solução pipoca, te garanto. O meu objetivo não é ser um atleta, mas é só manter o sangue circulando, o suor pingando e a pressão baixa. Eu tinha uma dor de cabeça crônica, no mínimo 2 vezes por semana, que eu resolvia com uma paulada de remédio forte, que também era um estimulante que me ferrou com a vida. Pergunta se eu tenho dor de cabeça agora. Eu só precisei transformar os exercícios em hábito e para criar um hábito, basta retirar os obstáculos que dificultam o acesso a ele. Quanto menos interferências e complicações, melhor. Eu tenho aqui um peso que fica sempre por perto, tem hora que eu até tropeço nele. O segundo hábito envolve o sono, que eu regulo não com a hora que eu vou dormir, mas com a hora que eu acordo e com a intensidade dos exercícios. Para funcionar direito, eu preciso de 8 a 9 horas de sono bem dormido, senão não fico legal. Eu não sou igual esse povo aí que diz que dorme 4 horas por dia e tá super bem, é um super-homem, não. Mas olha só, eu procuro dormir o suficiente para que eu fique com sono. Por exemplo, se eu tenho um projeto difícil para fazer, então eu acordo às 5 da manhã.
Aí eu uso o primeiro hábito dos exercícios para ficar bem desperto e vou trabalhando até umas 11 horas, 11h30 da manhã. Porque aí eu almoço e aproveito aquela desacelerada da digestão para somar com a hora de sono defasada e tirar uma pestana gostosa, como dizia meu avô, entre 1 e 2 horas da tarde. Se você fizer direito, essa 1 hora de sono à tarde parece que vale mais que uma noite inteira dormida, sono de qualidade. Tem um motivo importante para eu dividir o sono assim que eu vou te explicar. Tenho certeza que você vai gostar disso, já dá like agora. Se eu não dormir um tanto para ficar com sono na parte da manhã, esse truque de dormir depois do almoço não funciona direito. Então veja bem, eu manipulo os meus horários para ficar com sono na parte da manhã, mas é um sono que eu controlo com os exercícios e com o tipo de tarefa que eu executo na empresa. Você já ficou sem dormir à noite porque tinha que resolver um problema de revirar o estômago? Então, eu uso essas atividades estressantes que eu chamo de atividades estomacais, mais os exercícios para ficar bem acordado durante a manhã. É por isso que você jamais deve dar uma olhada no seu financeiro antes de dormir, entendeu? O financeiro, o jurídico e outros problemas que têm o potencial de revirar o estômago é de manhã, porque eles descarregam a adrenalina. Se você tem bloqueio mental ou crise criativa, isso pode resolver o problema. Pelo menos é assim que eu faço. De manhã são as tarefas estomacais e à tarde as tarefas criativas. Se eu não fizer desse jeito, eu corro o risco de cair uma tarefa estomacal no meio da gravação de um vídeo, por exemplo, ficar com a cara azeda. Ou justo no momento do insight de milhões escrevendo um texto de venda. Percebeu? Essa 1 hora de sono depois do almoço reseta o cérebro e me prepara para atividades sensíveis de criatividade. Ou você consegue ser criativo levando chicotada? Bom, eu levei essas chicotadas para te contar agora aqui facinho de graça. Então eu peço que você me dê um like no vídeo e fala do meu canal por aí. Compartilhe. Mas para conseguir controlar as atividades e não deixar que as atividades controlem você, vai ser necessário o terceiro hábito, que é usar a agenda. Todo empresário precisa de uma agenda, seja física ou digital. Eu gosto de usar a agenda do Google, que sincroniza com todos os meus dispositivos, sempre olhando para os horários divididos em manhã e tarde. Você já sabe por quê. A agenda ajuda a ter visão do todo e antecipar os impactos emocionais que você vai ter durante a semana, e você já fica preparado. Olha, uma tática de negociação que já tentaram usar comigo, que eu acho um golpe baixo, mas acontece, é a do vendedor que tenta levar a outra parte para fazer um happy hour na noite anterior do dia da negociação, justamente para bagunçar o seu sono, a sua velocidade de raciocínio e capacidade de concentração na hora do fechamento do negócio. Isso tudo fica comprometido. Você vai ter que ler contratos e, meu amigo, quando tem dinheiro envolvido, os caras viram o Mr. M da negociação, regulando seu estado emocional e usando distrações muito bonitas na hora em que você está letárgico. Presa fácil. Você vai acabar aceitando coisas que não passariam se estivesse bem descansado e concentrado. Vendedora, elegante e econômica, gente. Vai direto ao ponto. O que vocês acham? Eu estou em dúvida em relação ao fundo. Eu estou achando um pouco escuro. Eu queria uma coisa assim mais ensolarada, mais brilhante. Mas a gente pensou numa outra Tudo bem, opção. Márcia, tudo bem. Obrigado. Desculpa. O que acontece é o seguinte, esse fundo escuro que você observou, ele tem a sua razão de ser. Eu preciso do quê, Arnaldo? Eu preciso do produto destacado. Deixa eu inventar aqui. Gaivota voando. Eu vou ter o teu produto no meio dele. Eu preciso do produto inteiro aqui, destacado. Genial, não é? Claro, genial, perfeito. Pra mim tá sem dúvida. Na mosca? Na mosca! Se não é você que controla o seu sono e os seus horários, então você está sendo controlado por alguém, muito cuidado. Eu, por exemplo, só agendo esse tipo de situação entre 15 e 16 horas porque eu já me alimentei e tirei uma soneca, percebeu? Meu cérebro está resetado. O próximo hábito é o de fazer planos básicos de contingência. Você já viu nos filmes quando eles falam alerta vermelho ou Defcon 1? Ou igual o Tony Stark quando ele fala: Sexta-feira, faz um favor e ativa o protocolo Porta do Celeiro. Sim, chefe. Então, esses são planos básicos de contingência pré-definidos e treinados. Todo empresário precisa antecipar alguns cenários de possíveis desastres e criar procedimentos para serem executados sem hesitação. Caso contrário, você corre o risco de um dia alguém gritar: pega lá o extintor, e as pessoas começaram a perguntar: por quê? Mas o que aconteceu? Onde é que tá? Como é que faz? Já queimou tudo. Eu gosto de deixar pensado 3 planos de contingência. Um plano de contingência para o estratégico, outro para o tático e um outro plano de contingência para o operacional. Mas aqui vai um pulo do gato.
Quando você fizer os seus planos, coloque neles um gatilho automático vinculado ao fluxo de caixa. Quando o fluxo de caixa da sua empresa apresentar certos indicadores que você considera críticos, devem ser disparados planos de ação imediatos com os primeiros procedimentos básicos de correção. Percebeu que você antecipou o prejuízo? Você, como empresário experiente, já sabe como dançar de acordo com a música, mas se ainda estiver aprendendo, eu sugiro que assine esse canal porque nós teremos conteúdo sobre negócios e empreendedorismo que você não vai querer perder. Tô te avisando, assina agora porque esse conteúdo vale dinheiro. Mas continuando, quando eu entendi o valor disso, com os anos eu fui preparando planos para casa, para o carro, para a família, além da empresa. E bom, esse hábito já me salvou várias vezes, mas essa história eu conto num outro vídeo. O que você precisa entender é o seguinte, com certeza você já ouviu falar da regra dos 80-20 de Pareto, certo? Ela diz que 80% dos seus resultados vem de apenas 20% dos seus esforços. Então, isso significa que se você criar planos que resolvam rápido 20% dos problemas, os outros 80% se resolvem sozinhos. E seus planos devem existir para não deixar que esses 20% aconteçam. Simples assim. A pergunta que eu quero deixar na sua cabeça é: quais são os 20% dos seus problemas que, se você resolver, os outros 80% caem por terra? O quinto hábito que mudou a minha vida foi o de silenciar as notificações do celular. Caramba, isso fez uma diferença gigante no meu bem-estar. Eu recomendo muito que você experimente isso. Todo mundo já sabe que a juventude está viciada ali no feed e nos vídeos curtos das redes sociais, né? Mas as notificações eu acho que são ainda piores, porque se você tem pessoas importantes que precisam ser respondidas a qualquer momento, então você dedica essa atenção premium para todas as notificações que vem no celular, mesmo que você altere os toques, porque você não pode perder nenhuma, né? Teve uma época que eu recebi entre 60 e 70 notificações por dia, e isso piora quando você está enfrentando pepino na empresa. Cara, é para ficar maluco quando você está sobrecarregado e com estresse nas alturas. Tinha toque que me dava ataque cardíaco. Graças a Deus eu não fiquei com sequela nenhuma dessa fase. Se eu puder te fazer uma recomendação tenha um telefone separado para a família e um outro para a empresa. O da empresa você olha nos seus horários, porque lembra, é você que tem que dominar as tarefas e não o contrário. Aliás, ter vários celulares é bom para a sua segurança também, porque você pode separar os aplicativos financeiros dos aplicativos de comunicação, fica a dica. Mas se você tem só um celular, então estuda o bicho para configurar essas notificações, porque deixá-las à vontade vai criar em você o péssimo hábito de tentar zerar todas as notificações sempre que elas aparecerem a qualquer hora. O sexto hábito é fazer careta quando eu tomo café. Sim, porque é assim que eu bloqueio um hábito quando eu percebo que ele está sendo nocivo para mim. Eu tomava café toda hora e isso começou a me afetar porque estava potencializando a minha ansiedade ao ponto de ficar difícil de aguentar. Você já fez essa associação? As pessoas comem e bebem coisas sem perceber os impactos emocionais que aquilo pode causar. Mas empresários e empreendedores mais velhos já sabem disso. Você já foi numa concessionária comprar um carro ou uma moto e alguém vem gentilmente te oferecer um cafezinho ou um chocolatinho, uma bala? Então, tudo isso tem açúcar que vai acionar os seus circuitos de recompensa e vai dar um tapinha na sua sensação de relaxamento e um outro tapinha no seu ânimo, o que te faz sentir mais confortável e confiante numa negociação e, consequentemente, você pode ficar menos inclinado a questionar detalhes importantes. Afinal, você está feliz, não quer estragar aquele momento. No meu canal, você vai aprender que vender é conduzir um cliente por um caminho de muitos estímulos, cada um colaborando 1% até o fechamento. Por isso, os detalhes são importantes. E você, que não é bobo nem nada, precisa identificar quais hábitos são seus e quais alguém deu para você. Cuidado! Mas aí você deve estar se perguntando, mas e esse negócio da careta? O que tem a ver? Bom, o seu cérebro tem uma comunicação bidirecional com o seu corpo. Ou seja, quando você fuma ou bebe Coca-Cola, faz uma carinha de relaxamento, dá um sorrisinho, dá um suspiro, se faz confortável na cadeira. E o seu cérebro também acha gostoso e entende que está tudo certo porque os sinais bateram e se confirmaram. O que o seu cérebro sentiu, você expressou. Agora, se você fumar e fizer careta, ou se alguém te oferecer uma pizza assim na sua cara, você vai pensar numa macarronada nojenta e vai fazer careta. Daí o seu cérebro vai ficar assim, uai, a boca salivou, mas o rosto fez cara de nojo, eu estou recebendo sinais confusos. E se você fizer isso várias vezes, uma hora vai acabar convencendo o seu cérebro que é você que está certo e é ele que está errado. Pronto, você matou um hábito. Tanto é verdade que um comportamento consciente pode mudar a plástica do seu pensamento subconsciente que algumas pessoas convencem o próprio cérebro que uma prótese é a perna de verdade. Afinal, se a pessoa está andando em pé, está direitinho,
e tá com a prótese e o cérebro não consegue diferenciar, pro cérebro a perna tá lá. E aí, você gostou? O vídeo não termina aqui, ele continua nos comentários. Conta pra gente quais foram os hábitos simples que mudaram a sua vida. E depois eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui, ó. Alô? Alô?